O sol se despedia por trás dos morros, quando Bento avistou o velho portão de madeira da fazenda. O vento soprava o cheiro de terra úmida e capim queimado, e as sombras longas das árvores pareciam sussurrar histórias que ele havia tentado esquecer. Fazia 15 anos, desde a última vez que cruzara aquele caminho de terra batida. A caminhonete, coberta de poeira, avançava devagar, estalando sobre o cascalho do terreno. No banco do passageiro, um envelope amarelado repousava sobre o painel. A carta do advogado do pai, contendo o testamento e uma única instrução. Volte para casa, Bento. O que está no porão precisa ser visto por você. A frase martelava na cabeça dele. Não era o tipo de coisa que o velho Leôncio escreveria. Um homem que vivera a vida inteira sem explicações, sem afeto e com uma dureza que o tempo só agravou. Quando o portão rangeu ao ser empurrado, o som ecoou pelo vale. Rex, o cão que vigiava a fazenda desde os tempos de menino, apareceu entre as sombras. O animal já estava velho, o pelo acinzentado e o olhar manso, mas ainda o reconheceu, abanando o rabo como se os anos tivessem sido apenas uma pausa. Bento se abaixou, acariciando a cabeça do cachorro. "Você ainda está aqui, companheiro", murmurou. "Parece que só nós dois voltamos de verdade." A casa à frente permanecia igual, e diferente ao mesmo tempo. As janelas de madeira ainda estavam ali, mas a tinta descascava como pele antiga. O telhado parecia pesar com o tempo, e o silêncio do lugar o envolvia de uma forma quase física. Ele empurrou a porta principal. O rangido foi seguido por uma lufada de ar frio, um cheiro de mofo, terra e lembranças. Tudo estava no mesmo lugar. O relógio de parede parado às 11h47, as poltronas de couro ressecado, o retrato da mãe pendurado torto na parede. O tempo ali não havia passado, apenas adormecido. Sobre a mesa, uma segunda carta esperava. Era do advogado, instruções formais, o inventário, a divisão da terra com o irmão, mas ao lado, um papel menor, dobrado, trazia a caligrafia trêmula do pai. A tinta parecia recente, o traço nervoso, quase urgente. "Não mexa no porão antes de falar com Nestor." Bento respirou fundo. O nome do irmão era o que ele menos queria ouvir. Desde que brigaram há 15 anos por causa de uma venda de gado e da morte da mãe, não trocaram uma única palavra. Mas agora, de alguma forma, o destino os forçava a se encontrar novamente, no mesmo lugar onde tudo começou a se desmanchar. Ele caminhou até a varanda. O pôr do sol pintava o horizonte em tons de ferrugem e laranja. A lembrança da mãe, Isadora, o atingiu com força, ela cantando na cozinha, penteando o cabelo ao entardecer, o cheiro de bolo de fubá no ar. E então a lembrança escura. O dia em que ela desapareceu, sem deixar rastros. Ninguém nunca explicou direito. O pai disse apenas que ela havia ido embora. Mas Bento, ainda menino, se lembrava de ouvir choro atrás das paredes. E uma noite, o barulho de um martelo, vindo do porão. Agora, adulto, de volta àquele mesmo chão, a sensação era a mesma. Algo não resolvido vivia ali, sob a madeira e o silêncio.
Do lado de fora, o som de pneus anunciou a chegada de outro carro. Bento olhou pela janela. Uma caminhonete azul. Velha, mas ainda firme. Nestor desceu dela. Mais grisalho, mais pesado, com um olhar frio. Nenhum dos dois sorriu. Pensei que você não vinha, disse Bento, encostando-se na porta. E perder o teatro do velho? Respondeu Nestor seco. Vim ver se ele deixou mais dívida do que terra. O silêncio se instalou como poeira. Rex rosnou baixo, sentindo o clima. Bento cruzou os braços. Ele deixou um recado pra gente. Falou pra não mexer no porão sem você. Nestor deu uma risada curta. O porão? Aquele velho maluco ainda guardava coisa lá? Não sei, mas parece que queria que a gente visse juntos. O olhar dos dois se cruzou. E por um instante, parecia o mesmo de quando eram garotos brigando no terreiro. Mas havia algo diferente agora. Um medo compartilhado. A noite chegou devagar. A fazenda mergulhou em escuridão, com apenas o canto distante de um grilo e o estalar da madeira velha. Bento acendeu o lampião. E a luz amarelada desenhou sombras nas paredes. O porão ficava sob o piso da cozinha, escondido por uma tampa de madeira que o pai sempre mantinha trancada. A chave, ele lembrava, vivia pendurada em um gancho. Mas o gancho estava vazio. Nestor abriu uma gaveta e tirou de lá um molho de chaves antigas, enferrujadas. Talvez alguma dessas sirva, disse com indiferença. Bento assentiu. Amanhã a gente abre. Hoje a casa precisa respirar. Enquanto os dois se recolhiam, o vento aumentou. As árvores farfalhavam e algo lá fora parecia arranhar as paredes. Rex ficou inquieto, olhando fixamente para o chão da cozinha, exatamente sobre o porão. A manhã nasceu cinzenta sobre a fazenda. Uma névoa espessa cobriu o vale e o orvalho brilhava nas folhas do milharal como pequenas lágrimas. Bento acordou cedo, antes mesmo do sol tocar o telhado. Dormiu mal. Sonhos confusos o atormentaram. Vozes chamando seu nome, passos no porão e o som metálico de algo sendo trancado. Na cozinha, encontrou Nestor sentado à mesa, tomando café preto. O silêncio entre os dois era mais espesso que a neblina lá fora. Dormiu? Perguntou Bento. Mais ou menos, respondeu o irmão. Essa casa parece respirar. Bento olhou intrigado. Respirar? É, como se o vento passasse por dentro dela, sussurrando o nome da gente. Bento serviu-se de café sem dizer nada. Nestor sempre teve esse jeito supersticioso herdado da mãe. Mas, no fundo, ele também sentia algo estranho. O ar ali era pesado, como se carregasse lembranças demais. No canto da cozinha, a tampa do porão parecia esperar. A madeira escurecida, o trinco de ferro enferrujado, tudo nela chamava atenção. Bento colocou a caneca sobre a pia. Vamos abrir isso logo. Nestor suspirou e pegou o molho de chaves. Tentaram uma, depois outra. A terceira girou com um estalo seco. Um cheiro forte de terra úmida em mofo escapou pela fresta. Cacete, murmurou Nestor. Parece que nunca foi aberto. Bento ergueu a tampa. Uma escada de madeira descia a penumbra. O ar lá embaixo era frio, denso. Pegou o lampião e desceu devagar com o Rex atrás dele. As paredes eram de pedra, cobertas de limo. No chão,
uma velha bancada com ferramentas, caixotes e um armário trancado. Mas o que chamou a atenção foi o baú no canto, pequeno, coberto de poeira e com o selo de cera ainda intacto. Sobre ele, uma carta. A letra era de Leôncio. Se vocês estão lendo isto, é porque a verdade finalmente encontrou vocês. O que eu escondi aqui não era meu, mas da família. Guardem isso com coragem e, se puderem, perdoem-me. Bento e Nestor se entreolharam. Ninguém falava. Nestor, impaciente, chutou o cadeado do baú, que se partiu com facilidade. Dentro havia uma caixa menor de ferro e uma pilha de papéis amarelados, escrituras antigas, recibos, recortes de jornal. Mas no fundo, algo embrulhado em pano velho chamava a atenção. Bento abriu com cuidado. Era uma pequena cruz de ouro ornamentada com uma inscrição gravada no verso: Para Isadora, com amor eterno. A.L. Bento sentiu o chão sumir. A.L. não eram as iniciais do pai, e sim de Antônio Luiz, o homem que sua mãe amara antes de se casar. Meu Deus, sussurrou ele. Isso estava aqui o tempo todo? Nestor pegou um dos recortes de jornal. A manchete, já desbotada, trazia a foto de um homem sorridente. Fazendeiro Antônio Luiz desaparece misteriosamente no interior. A data? 1987. O ano em que a mãe dele sumiu. Um silêncio sepulcral tomou o porão. A verdade começava a se contorcer sobre a superfície, como uma cobra despertando do sono. Bento guardou a cruz no bolso. A gente precisa descobrir o que aconteceu aqui. Nestor assentiu, o olhar distante. E talvez entender por que o velho enterrou isso junto com o passado. Naquela tarde, os irmãos vasculharam o resto da casa. Encontraram fotos antigas, retratos rasgados e uma pasta com registros da fazenda. No fundo de uma gaveta, um diário pequeno, de capa azul desbotada. Era da mãe. As páginas estavam frágeis, mas as palavras resistiram ao tempo. Ela falava do amor proibido com Antônio Luiz, da raiva do marido e do medo constante. E nas últimas anotações, algo perturbador. Ele descobriu tudo. Disse que ninguém jamais saberia a verdade. Hoje à noite, o som do martelo voltou. Bento sentiu o sangue gelar, a lembrança de infância, o som do martelo, o choro abafado, agora ganhava sentido. Ele encarou o irmão. A mãe não sumiu. Você está dizendo que o velho... Não, Bento. Isso é loucura. Mas o silêncio da casa parecia responder por eles. Lá fora, o vento começou a soprar forte. Rex latiu para o milharal, como se algo se movesse lá dentro. O céu escureceu antes da hora. E no meio do campo, entre as espigas agitadas, uma sombra caminhava devagar, observando a casa. A tempestade veio de repente. O vento soprava pelas frestas, fazendo as janelas baterem. Os irmãos trancaram as portas e acenderam mais lampiões, tentando ignorar os ruídos lá fora. Mas à meia-noite, um som metálico ecoou no terreiro, como se alguém tivesse batido em uma lata vazia. Rex latiu desesperado, arranhando a porta. Bento pegou a espingarda que ficava atrás da geladeira. Fica aqui, disse a Nestor. Nem pensar. O irmão já calçava as botas. Saíram na chuva. A lama colava nos sapatos e os relâmpagos iluminavam o campo. A cada clarão, as sombras dançavam, distorcidas. Perto do antigo galinheiro, um vulto se moveu. Bento mirou a arma. Quem está aí? Nada. Apenas o som do vento e da água. Mas quando o raio iluminou novamente, eles viram. Um homem parado entre o milharal, encharcado, o rosto coberto por um chapéu de palha. Ei! Gritou Nestor. Quem é você? O homem não respondeu. Apenas levantou a cabeça devagar. Seus olhos refletiam a luz e, por um instante,
Bento teve certeza de que reconhecia aquele olhar, um olhar idêntico ao do retrato de Antônio Luz. O raio seguinte apagou tudo em branco. Quando voltaram a enxergar, o homem havia desaparecido. Na manhã seguinte, encontraram pegadas junto ao milharal. Iam até o antigo poço e paravam ali. Bento se aproximou. A água estava turva, mas algo brilhava no fundo. Um pedaço de corrente dourada. Nestor tirou o chapéu e olhou para o horizonte. Eu acho que o velho sabia que isso viria à tona um dia e tentou esconder, completou Bento. Só que o tempo não enterra tudo. Eles decidiram chamar o delegado da cidade, um homem de meia idade, chamado Dário, conhecido por resolver os casos do interior com mais intuição que provas. Dário chegou à tarde, com um olhar curioso. Então quer dizer que vocês acham que seu pai matou o amante da sua mãe? Perguntou, acendendo um cigarro. Bento hesitou. A gente não acha nada ainda, mas tem algo errado aqui. Dário deu uma tragada longa e olhou para o milharal. Coisas enterradas têm o hábito de aparecer, principalmente em solo de culpa. Ele pediu para ver o porão. Lá dentro, examinou o baú, as cartas e o diário. Depois, olhou para a parede do fundo, batendo com os nós dos dedos. O som era oco. Aqui tem coisa, murmurou. Mandem buscar uma marreta. Quando quebraram o reboco, algo caiu com estrondo. Um esqueleto humano, enrolado em tecido. Ao lado, uma corrente de ouro quebrada, idêntica à que Bento encontrara no poço. Nestor desabou na cadeira. Bento ficou imóvel, o lampião tremendo na mão. Dário olhou sério para os dois. Acho que encontramos o senhor Antônio Luz. O silêncio que se seguiu à descoberta foi quase irrespirável. A chuva cessara, mas a casa parecia conter a própria respiração. O delegado Dario permaneceu observando os restos do esqueleto com um olhar frio e calculista de quem já vira demais, mas ainda se impressionava com os segredos que o campo guardava. Bento ajoelhou-se perto dos ossos. A corrente dourada pendia entre as costelas, agora cobertas por poeira. Por um instante, o tempo pareceu se dobrar. Ele viu sua mãe chorando no terreiro, o pai em silêncio e o velho Leôncio fechando o porão. Tudo se encaixava com uma precisão cruel. Então era isso, murmurou Nestor com a voz embargada. O tio Leôncio sabia. Guardou o corpo aqui para proteger o nome da família. O Dario apagou o cigarro no chão. Ou para esconder a própria culpa. Os irmãos se entreolharam. Bento sentiu o peso das palavras. Sabia que Leôncio não era homem de cometer um crime por capricho. Se ele fez isso, havia um motivo, e esse motivo estava enterrado junto com o corpo de Antônio Luz. O Dario mandou chamar a perícia da cidade vizinha, mas deixou claro, até que o laudo diga o contrário, isso aqui é uma cena de homicídio e vocês dois estão no centro dela. Naquela noite, a casa parecia diferente. O som do vento pelos corredores lembrava vozes. Rex não parava de rosnar, olhando para o porão como se visse alguém. Bento tentou dormir, mas a imagem do esqueleto não saía da cabeça. Quando finalmente adormeceu, sonhou com a mãe. Ela estava sentada na varanda, vestida de branco, sorrindo de leve. O tempo cobra, meu filho, dizia ela com voz serena, mas também cura. Ao acordar, ainda sentia o perfume dela no ar. No café da manhã, Nestor trouxe uma carta que achara atrás de um quadro antigo. A letra era de Leôncio. E o conteúdo, devastador. Se vocês acharem o que escondi, saibam que não o fiz por vergonha, mas por amor. Antônio não era um intruso. Era o verdadeiro pai de um de vocês. Eu jurei à sua mãe que protegeria esse segredo até o fim. Quando Leôncio morreu, foi com o peso dessa promessa quebrada.
Bento deixou o papel cair. Seu coração disparou. Então, o que ele está dizendo? Perguntou Nestor. Mas Bento já sabia. O silêncio entre eles dizia tudo. Nestor era o filho legítimo do velho fazendeiro. Bento era o filho de Antônio Luz. Aquela revelação virou o mundo dele de cabeça para baixo. De repente, ele não era mais um dos herdeiros. Era o segredo, o filho do homem morto e enterrado no porão. Durante os dias seguintes, o vilarejo inteiro comentou. Os irmãos do terreno amaldiçoado. Um matou o outro, e o espírito ainda ronda o milharal. As fofocas corriam soltas, e Bento começou a sentir o isolamento se fechar como uma cerca ao redor. Dario voltou à fazenda com os resultados preliminares. O corpo tem fraturas no crânio, marcas de impacto, provavelmente morto com um instrumento pesado. Bento se encostou à parede. Um martelo, murmurou. Dario o encarou. Você sabe de algo? Ele contou o que lembrava da infância, as batidas na noite, o choro abafado, o pai com as mãos sujas de terra. Dario ouviu em silêncio e então disse: Se for isso, seu tio só encobriu o crime do seu pai. Nestor ficou pálido. Nosso pai? Não, ele não seria capaz. Mas a convicção vacilava em sua voz. Bento apertou o punho. E mesmo morto, ele ainda destrói o que restou da gente. Naquela noite, Bento foi até o milharal. A lua iluminava o campo com uma luz pálida. Ali, sozinho, ele desabou. Então, se é verdade, por que eu nasci para carregar essa vergonha? Por que o amor deles teve que acabar assim? Rex uivou ao lado, como se entendesse a dor do dono. De repente, o vento mudou de direção. Entre as espigas, algo brilhou. Bento caminhou até lá e viu uma caixa metálica parcialmente enterrada. Dentro, havia uma fita cassete e uma fotografia antiga. Sua mãe, Leôncio e Antônio Luz, juntos, sorrindo em frente à mesma casa. No verso da foto, escrito à mão: O que foi enterrado não é culpa, é promessa. De volta à casa, Bento procurou um rádio antigo até conseguir tocar a fita. A voz que saiu era rouca, mas familiar, a de Leôncio. Se você está ouvindo isso, é porque descobriu tudo. Eu não matei Antônio. Ele e o seu pai brigaram. Ele perdeu o controle. Eu só encondi o corpo. Sua mãe tentou impedi-lo, mas ele ameaçou todos nós. Eu fiz o que achei certo para proteger vocês. Me perdoem. As lágrimas desceram silenciosas. O passado finalmente falava. E era uma voz que doía. No dia seguinte, Bento foi ao túmulo do pai. Levou a cruz dourada e a foto dos três. Colocou ambas sobre a terra e ficou em silêncio por longos minutos. Eu não vim pedir justiça. Vim pedir paz. E agora? O que vai fazer? Perguntou Nestor, que o acompanhara em silêncio. Ficar. Essa terra é minha tanto quanto sua. E talvez seja a hora de plantar de novo. Os dois se abraçaram como se o sangue finalmente aceitasse o perdão. Meses depois, o milharal floresceu outra vez. A fazenda ganhou vida e o silêncio da casa se transformou em som de galinhas, risadas e o latido de Rex correndo pelo terreiro.
Bento, agora em paz, reformou o porão, não para esquecer, mas para preservar a verdade. Lá, colocou uma placa de madeira com uma frase gravada à mão: "O tempo enterra corpos, não histórias." E quando o vento passava pela casa, parecia que o espírito de sua mãe sorria de volta. O dia seguinte à descoberta parecia maior do que o próprio campo. O delegado Dario deixou a fazenda com promessas de laudo e idas à cidade, e a notícia correu como fumaça em manhã seca. Um corpo havia sido achado, e o nome de Leôncio pairava como sombra sobre a família Bento. Vizinhando, forrageiros e curiosos já alinhavam passos pela estrada de terra. A Câmara Municipal se encheu naquela manhã. Gritos abafados, olhares de reprovação, mulheres dobrando panos com mãos que tremiam. Para a pequena cidade, o caso virou mais do que um crime. Tornou-se espelho de antigas rivalidades, de velhas dívidas e de memórias que ninguém queria revisitar. Entre os presentes, alguns olhares carregavam motivos para temer. Descendentes de famílias que, historicamente, tinham interesse em manter certas versões do passado inalteradas. Bento, com Rex ao lado, caminhou pela praça com a carta do pai no bolso. Ele havia tomado uma decisão. Não permitiria que a história fosse vendida, silenciada ou transformada em arma política. Ao mesmo tempo, sabia que dizer toda a verdade significaria desmascarar o pai da cidade, arrancar certidões e reputações empenhadas em passar para a história. Nestor reagiu diferente. Assustado com a exposição, passou dias alternando entre o rancor e a cumplicidade fraterna. Às vezes, a raiva de ter sido enganado tomava o lugar da dor. Noutras, o rosto manso do irmão invadia sua dura fachada e borrava sua resistência. Dario chegou com o laudo preliminar. As fraturas cranianas eram compatíveis com a agressão por instrumento contundente, provavelmente um martelo, como a própria lembrança infantil de Bento sugerira. O esqueleto indicava remoção do local do crime tempo depois do ocorrido. Alguém cujo desejo era silenciar a história. Dario falou com cuidado, porém direto. Há indícios apontando que o corpo foi ocultado com o conhecimento da família. Vamos investigar por fraude, ocultação de cadáver e, se houver, omissão de socorro. Nomes serão ouvidos. Os rumores aumentaram. Reuniram-se em grupos nas esquinas. As pessoas discutiam se a família devia vender a fazenda, se os bens deveriam ser confiscados, se os irmãos deveriam ser responsabilizados por omissão. O ar ficou pesado. Bento sentiu na pele o peso de representar mais que si mesmo. Era a prova viva de um crime que erguera muralhas de mentiras. Entretanto, havia também quem viesse a oferecer ajuda. Algumas mulheres lembraram da presença calorosa de Isadora, sua mãe, nos tempos de escassez. Lembranças boas geraram quem, sem medo, buscasse consolar. Dario pediu calma e transparência. Nós vamos seguir as provas. Quem encobrir será identificado por procedimentos forenses, testemunhos e registros. Mas a justiça deste lugar precisa ser feita com cuidado, para que não se transforme em linchamento moral. Enquanto isso, Bento passou as noites lendo tudo o que encontrara. Cartas, recortes, fitas gravadas. Em fitas que Leôncio deixara, havia explicações que pareciam confessar. O velho fizera escolhas sujas, movido pelo medo de desfazer famílias. Ele acreditara que esconder o corpo e controlar versões preservaria os filhos do escândalo e da ruína social. A voz do pai tremia nas fitas, pedindo perdão, pedindo que a verdade libertasse, não destruísse. Nestor, por sua parte, teve que encarar a própria linhagem. Durante uma audiência preliminar na delegacia, testemunhas antigas foram convocadas. Um vizinho que havia visto o pai e Antônio discutir na noite do desaparecimento, uma conhecida que ouvira ameaças,
relatos que apunhalavam o conforto da história familiar. E então houve a escolha. Bento poderia levar todo o conteúdo às autoridades, arriscando que a cidade transformasse sua história em espetáculo, ou poderia negociar uma saída que preservasse memórias e punisse o que deveria ser punido, sem vitimizar descendências. A opção mais justa para ele era a verdade, sem revanche. Havia sangue, havia culpa, havia também resistência em transformar a memória da mãe em mera polis de acusações. Diante de ataques verbais e tentativas de pressão, Bento caminhou até a igreja. Encontrou o padre local e pediu que fosse intermediário de uma audiência pública. Que as pessoas ouvissem as fitas, vissem as provas e decidissem. Alguns disseram que era loucura expor a cidade, outros que era preciso. Bento sabia que poderia perder tudo: o respeito, a propriedade, a paz. Mas ponderou que nenhum homem deveria herdar tanto silêncio. Na praça da cidade, naquela noite marcada por faíscas de discussão, Bento e Nestor se apresentaram. O padre abriu a audiência com palavras de contenção. Que a verdade não seja vingança. Que a justiça seja como semear para a próxima safra. A leitura das fitas e a exibição de documentos fizeram parte de uma audiência que mais parecia um purgatório público. Choro, reclamações, solidariedade e indignação se misturavam. Mais de um rosto revelou surpresa. Havia quem apontasse o dedo para velhas ramilhas e quem mudasse de assunto com vergonha. No final, surgiram pedidos de investigação formal e medidas administrativas para garantir que a fazenda seguisse sob gestão regular enquanto o processo corria. E no silêncio que se seguiu, Bento ouviu de Nestor uma frase que cortou mais que navalha. Talvez eu precise de você, irmão. Era promessa amarrada com medo, mas já era começo. Bento respondeu com a sua mão, a palma quente e firme sobre a do irmão cevador. A reconciliação física para construir um caminho em comum. Os meses que se seguiram foram de trabalho duro e de pequenos milagres. O processo seguiu seu curso burocrático, com perícias, audiências e medidas administrativas. Dario e a equipe de investigação descobriram documentos que ligavam a família a pessoas que, na década de 1980, haviam feito arranjos e acordos escusos com interesses maiores. Terras fechadas, votos em eleições locais, favores que compravam silêncio. Não era apenas um crime isolado. Havia uma teia de poder que se perdia por gerações. Mas a cidade também descobriu solidariedade. Vizinhos que outrora haviam se calado vieram compartilhar memórias de Isadora, seus bolos, sua forma de costurar um sorriso em dias difíceis. Moradores começaram a frequentar a fazenda com pequenos favores, consertar cercas, trazer sobras de plantios, ajudar a consertar o telhado. O esforço de Bento e Nestor para tornar a fazenda um lugar de abertura e prática comunitária gerou confiança lenta, porém perceptível. Bento não buscou vingança. Quando os investigadores apontaram omissão do falecido Leôncio, sua decisão foi colaborar com a justiça, permitir a investigação e garantir que as provas servissem ao processo. O caso trouxe a correção necessária. Algumas pessoas da velha guarda foram formalmente investigadas, outras apenas homenageadas pela memória confusa que carregavam. Nada foi simples. Ninguém voltou intacto. Mas houve também uma limpeza moral que a cidade precisava. Com o verão seguinte, Bento plantou um pequeno jardim ao lado do porão, um gesto simples de cuidado para o local da memória. Ele pintou uma placa onde escreveu, com letras simples, "Aqui repousa a verdade, que sirva para que não se repita." Em dias de vento, as flores do jardim tremiam como saudação. Nestor, agora mais dócil, reorganizou os livros de contabilidade da fazenda e passou a gerir a produção com transparência, abrindo as portas para contrapartidas sociais.
Parte do milho ia para famílias necessitadas. Um fundo foi criado para reparar injustiças antigas. A fazenda passou a ser exemplo de como derrubar cercas que o tempo ergueu. Rex envelheceu tranquilo, e as ruas da cidade o reconheciam com um carinho que atravessava rancores. As crianças vinham à fazenda para vê-lo e ouvir histórias da avó que, a seu modo, ainda vivia nas lembranças. Bento deu entrevistas, falou à rádio local com voz calma e firme, sem ódio, apenas com o desejo de que a verdade curasse. No primeiro aniversário após os acontecimentos, a cidade se reuniu no terreiro. Havia um ritual improvisado, um minuto de silêncio, seguido por quem quisesse falar. Muitos lembraram, alguns pediram perdão, outros pediram força. Bento caminhou até o pequeno memorial que ergueu para Isadora e Antônio, uma placa e 2 flores brancas. Ele colocou uma terceira flor para Leôncio, não como absolvição, mas como reconhecimento dos pecados e das fraquezas humanas. Numa tarde quente, quando o sol afundava em âmbar, Bento sentou-se na varanda com Nestor. O trabalho transformara a fazenda. As cercas consertadas, o galinheiro ativo. A casa renovada tinha janelas com vidro limpo e cortinas que deixavam entrar luz. Havia riso também, mais contido, mais verdadeiro. "Você acha que tudo foi suficiente?" perguntou Nestor. Bento olhou o horizonte e respondeu: "Não sei se existe suficiente. Mas fizemos o que devíamos. Abrimos o porão e tiramos a verdade. Agora resta cuidar. Resta vida." E foi assim que a história, que começara trancada em madeira e segredo, transformou uma comunidade amarga em um lugar de trabalho e lembrança. Não era um final limpo e perfeito, era humano, com cicatrizes e remendos. E talvez fosse isto que a vida exigisse, não o esquecimento, mas o trato do que foi rompido. No fim, quando a estação mudou e as sombras alongaram, Bento abriu a porta do porão pela última vez, não para deixar algo escondido, mas para subir ali um pequeno livro, o registro de tudo o que fora descoberto. Ele o prendeu com cuidado, como se fosse um testemunho. No topo do livro escreveu apenas uma frase: "Para quem vier depois." As gerações seguintes conheceram a história porque Bento a preservou. E Rex, o cachorro de tantas noites, deitou-se ao pé da árvore que os irmãos plantaram juntos, uma gamileira jovem, com raízes que se entrelaçavam como as histórias dali. Quando o vento passava no alto das folhas, parecia um sussurro, não de condenação, mas de lembrança com ternura.